Aê, saúde é nosso forte, estamos de volta com Somos Jovens. E agora, o nosso programa de estreia não podia faltar o nosso Game Pop. E participando dele, o nosso desafio de hoje é para o Sonic, nosso MC que está aí desde o começo do programa. Já lançou aqui, ó, na virada do nosso comercial aí, já lançamos algumas ideias. O cara mandou bem numa rima aqui, daqui a pouquinho você vai conhecer a rima do Sonic. Sonic, é o seguinte, se você acertar as 3 perguntas em seguida, você será destaque nesse grande evento chamado Funk SP na cidade de São Paulo, que tem aí revelado grandes artistas. Beleza? Beleza. Vamos pro desafio? Demorou. Ó, não pode cola da doutora e nem do Elton, né? Não, jamais. Eu já sei que já viraram seus fãs aqui. Então vamos começar. Primeira pergunta do nosso desafio é o seguinte. De que forma é possível contrair o vírus do HIV? Calma. A. Pelo abraço ou aperto de mão. B. Fazendo sexo sem proteção ou compartilhando seringas. Ou C. Bebendo água no mesmo copo de alguém que tem vírus. Deixa eu ver. Poxa vida, essa é letra B. B. Aê! Falta 2. Se acertar essas 2, eu vou falar o seguinte aqui, produção. Daqui a pouquinho nós vamos pedir para a doutora, um intervalo, que eu tô sentindo que tá tendo vibrações aqui. Vamos que vamos, dando continuidade. Sônia, atenção, hein? É possível contrair o vírus da AIDS através de masturbação com o parceiro? Não. Não, calma, você não sabe ainda. Vou para a alternativa. Peraí. Sim. Se não houver a troca de sangue, sêmen ou secreções, a masturbação a 2 não implica no risco de infecção. Ou, a letra B, se não houver troca de secreções, a masturbação a 2 não implica risco de infecção. Ou a C, mesmo que haja troca de sangue, sêmen ou secreções, não é possível contrair o vírus da AIDS pela masturbação a 2. Qual dessas são a resposta certa? Letra A? Vamos apertar a tela aqui. Tá que tá, hein? Você tá... Obrigado. Você tá bem no assunto de prevenção do Claro, que sempre. ST AIDS. Vamos pra próxima? Bora. Lembrando o seguinte, se você acertar agora, você será o destaque no próximo Funk SP na cidade de São Paulo. Vamos lá, valendo Beleza? R$1 milhão, hein? Então, só não é necessário o uso de preservativos nas relações sexuais entre 2 parceiros soropositivos? A. Não, já que ambos são portadores do vírus. B. Sim, pois o uso do preservativos deve ser uma constante nas relações sexuais, independentemente da soropositividade. Ou C. Apenas quando um dos parceiros apresenta doenças genitais ulceradas, podendo provocar uma resposta inflamatória que aumenta o número dos linfócitos. Poxa, essa Não, tá difícil. pera. Essa tá Lembrando que se você acertar, você é destaque no Funk SP. Se você errar, a gente vai pedir aí uma rima pra você. É necessário o uso de preservativos nas relações sexuais entre 2 parceiros, supostamente. Deixa eu ver. Poxa, essa é difícil. Vamos tentar na B. B. Acertou, hein? Acertou, hein? Foi demais. É isso aí, o Sony é. Bom. Parabéns, você conseguiu aí. Então, no próximo Funk SP, o Sony será aí um grande destaque. E eu espero que dê sorte aí na sua caminhada Graças artística. a Deus, se Deus quiser. Eu tava pensando aqui, né, o que eu podia encaixar nessas rimas aí, porque a gente tem tantas coisas que a gente podia colocar, mas a gente pode colocar uma coisa mais no foco né, que pode tocar nas pessoas. Vamos ver lá. Sem maldade, sem caô, na verdade eu vou dizer, preservativo, camisinha são pra mim e pra você. Mesmo que você não use, passe a usar, a saúde é garantida, ou doença sai pra lá. Somos todos jovens, muito futuro pela frente. Vamos se preservar, porque os 2 saem contentes. Aê! Artista bom é esse, quando tira aplauso da plateia, hein? Artista bom. Obrigado. Mas obrigado a gente aí pela sua participação aqui. Obrigado a você. Quero voltar aqui com a doutora, perguntando o seguinte, doutora. Você gosta, né, doutora? Ela tava só esperando.
Doutora, a gente gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse número alarmante dos jovens entre 15 a 24 anos com HIV aí na cidade de São Paulo. A gente ouviu aí recentemente a reportagem com o nosso secretário, Alexandre Padilha, e isso assustou um pouco. Então, esses números dão conta de que a gente precisa intensificar demais o trabalho, né, de prevenção com os jovens. Então, são jovens da população em geral. Obviamente, se eu tenho jovens que são gays, jovens que são usuários de droga, isso ainda aumenta a vulnerabilidade deles à infecção. Mas assim, o que aconteceu, o que a gente avalia que aconteceu, que obviamente a gente tem uma quantidade maior de testes sendo oferecidos na cidade, mas isso não explica tudo, né? Porque a gente poderia estar pegando isso em outras faixas etárias. É mais essa dificuldade mesmo, eu acredito, a gente ter uma linguagem que seja acessível e adequada para esse jovem, né? Então, uma linguagem em que você fala, use camisinha, mas não tem disponível, é um negócio complicado. As escolas deixaram de discutir as questões de prevenção de AIDS e DST, né? Nós tivemos um grande movimento no final dos anos 90 das escolas preparando os jovens multiplicadores. Isso tudo evoluiu, né, de uma maneira bastante importante. Então, esse é o nosso foco de trabalho daqui para frente. E as pessoas às vezes falam muito mal do funk. Ai, que o funk envolve muito sexo, mas a gente fala, não é a questão só do funk, né? O jovem que frequenta a rave também tem sexo. Não é a questão de que música que ouve. A questão é que jovens fazem sexo, ponto, morram de inveja, né? E a questão é assim, quais as condições que a gente está dando para esse jovem que está começando sua vida sexual, que está descobrindo, né, sua vida sexual, tenha condições de ter um início saudável nesse sentido da AIDS e das DSTs, né? Essa é a questão fundamental. Doutora, qual recado a senhora deixaria para as mães que também estão nos assistindo na quebra do tabu ali com os filhos? Porque tem mãe que fica horrorizadas ao ver um preservativo na bolsa da filha, na carteira do filho, ou que esqueceu ali do lado da cama. Pois é, essa é uma questão importante, né? A gente fala que cada vez mais a gente precisa de uma expansão de um diálogo comunitário em todo canto, né? Então, assim, os pais, obviamente, com seus filhos no cotidiano, tem que falar muito sobre questão de sexo e sexualidade, né? Quando uma garota, você falou bem, uma garota que anda com camisinha na bolsa, ela pode ser muito mal interpretada, né? A gente tem ainda uma questão muito machista das mulheres cuidarem da sua própria situação de saúde sexual e reprodutiva, e isso impacta, né? Então, quando o Sonic falou de uma coisa legal, ele anda com camisinha porque não é só se ele vai usar, né? Sempre tem um amigo, companheiro, alguém que está do lado ali, camisinha na bolsa. E o seguinte, pôs a camisinha na bolsa, não usou em 30 dias, joga fora, pega outra nova nos terminais de ônibus. É isso aí. A gente quer aproveitar aqui e chamar o nosso Radar Pop e a gente já volta. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Eu testo a liberdade. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Então, de volta aqui, gente, quero, aproveitando para agradecer a participação de vocês. Foi o nosso último bloco. Obrigado, Elton, pela sua participação. Viu? Sucesso aí nos seus projetos. Viva melhor sabendo jovem. Doutora, brigadão pelas suas explicações. Valeu bastante. Volte sempre, viu? Oxe, só Volte sempre ao nosso programa. Sônia, obrigado também pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. Estarei bem-vindo aqui quando precisar. Obrigadão. E vocês que estão aí hoje nos acompanhando, podem continuar aí durante a semana através das nossas redes sociais e se inscrevam na nossa página do YouTube e nos nossos sites que estão aqui embaixo. Obrigadão pela presença de todos aqui hoje e até o nosso próximo Somos Jovens.